Olá, pessoa extraordinária. Fica conectado. Você vai ouvir conteúdo e significado que vai mudar a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar na palavra de Deus, a Bíblia. Quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora, em Cristo Jesus, a parte 4 dos milagres de Jesus Cristo registrados no Evangelho que escreveu Marcos. Um esplêndido milagre, a cura de um surdo e mudo. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Se sente preparado para o mergulho no Evangelho de Marcos? Esse é o momento que você tanto esperava. A Bíblia diz: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te, dianoigo. Abriram-lhe, dianoizo, os ouvidos, a coné, e logo se lhe soltou o empecilho da língua glossa e falava laléu desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir acoa os surdos, como falar os mudos. Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Ouça um esplêndido milagre de Jesus Cristo. A cura de um surdo e mudo. E Jesus Cristo utilizou muitos recursos e processos didáticos para transmitir aos homens a mensagem do reino.
Seus métodos pedagógicos são os mais variados e os mais próprios às circunstâncias históricas, sociais e humanas do seu tempo. Vou catalogar em 5 os processos didáticos apresentados nos evangelhos. Primeiro, sermões. Segundo, parábolas. Terceiro, respostas aos inquisidores. Quarto, atitudes e comportamentos. E quinto, milagres. Quero que se lembre disso. Os milagres de Jesus Cristo são pedagógicos. Quase toda cura física que Jesus realizava significava uma cura espiritual que planejava. A doença do corpo era uma imagem da doença da alma. Esse milagre é narrado somente pelo evangelista Marcos. Ele encerra algumas lições importantes que eu vou aqui agora compartilhar a você que está conectado ouvindo. A compaixão de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Fique de olho em 2 fatos importantes sobre a compaixão de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo revela sua benevolência. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Marcos capítulo 7, versículo 31. A Bíblia diz, eu acredito, Jesus Cristo havia sido expulso da região de Decápolis depois que libertou um homem possesso de uma legião de demônios. O povo daquela região amava mais os porcos do que a Deus e ainda mais dava mais importância ao dinheiro do que à salvação da alma. Jesus Cristo foi expulso de Gadara, mas enviou um missionário para o meio deles antes de deixá-los. Agora, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, está de volta no território de Decápolis. Isso é a graça de Deus oferecida àqueles que um dia o rejeitaram. Esse gesto de Jesus Cristo revela sua grande benevolência. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, Jesus Cristo oferece uma segunda oportunidade. A presença de Jesus Cristo em Decápolis é evidência de que Deus insiste com o homem, oferecendo a eles mais uma oportunidade de salvar a alma. Deus chama com amor e ele, Jesus Cristo, enviou um missionário para a região de Decápolis e agora ele, Jesus Cristo,
está entre esse povo para abrir-lhe a porta da graça para o reino de Deus. Fique atento. Você que está conectado ouvindo, fique atento à súplica dos necessitados. 3 verdades são aqui enfatizadas. Em primeiro lugar, eles creem que Jesus Cristo tem poder para curar esse enfermo. Marcos capítulo 7, versículo 32. Então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. A Bíblia diz: eu acredito. Os moradores de Decápolis creem que Jesus Cristo pode curar esse enfermo. A reputação, a recuperação da audição dos surdos era um sinal da era messiânica. Quando o Messias vier, vai abrir os ouvidos dos surdos. Isaías, o profeta, assim registra: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías capítulo 35, versículo 5. A Bíblia diz: eu acredito. Por isso, rogaram a Jesus Cristo para impor as mãos sobre o enfermo, para que ele fosse curado. Não há oração eficaz sem confiança no poder de Jesus Cristo para operar maravilhas. Quando oramos, estamos falando com aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, Jesus Cristo. Outra palavra-chave nesse texto é mogilalos. A palavra usada pelo Kyrios e Jesus Cristo para descrever a dificuldade de falar. Essa palavra só é encontrada aqui e na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Em Isaías capítulo 35, versículo 6. E a língua dos mudos cantará. Coloque a Bíblia em sua mente. O profeta Isaías diz que na era messiânica os mudos gritariam de alegria. O evangelista Marcos viu o cumprimento das palavras do profeta Isaías no ministério de cura do Kyrios Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach. Os amigos do surdo-mudo queriam ditar ao Kyrios Jesus Cristo o método que ele empregaria para curar o enfermo. Jesus Cristo, porém, não segue a metodologia dos antropós. Essas pessoas descobriram que Jesus Cristo tinha uma maneira própria de fazer as coisas. Ele, Jesus Cristo, é soberano em suas obras e em seus métodos pedagógicos. Quero que se lembre disso. Eu e você não podemos determinar para Deus o que fazer, nem como fazer. E Jesus Cristo aborda cada pessoa de forma diferente. A uns
ele, Jesus Cristo, chama pela mensagem do Evangelho. A outros, ele, Jesus Cristo, chama pela música. A outros, por meio de um testemunho ou de diversas outras providências. Quero que se lembre disso. Eu continuo pensando, ao tratar com as pessoas, o Kyrios, Jesus Cristo, escolhia os seus próprios métodos. Você se lembra de Naamã? Naamã precisou aprender essa lição. Naamã era um homem cheio de lepras. Registro bíblico de segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10 a 14. Você se lembra de Jacó? Como Jacó, muito antes dele, assim aprenderam José e os seus irmãos. Você nunca deveria tentar ensinar a Jesus Cristo os métodos que ele deveria usar para responder às suas orações. O lugar exato onde ele, Jesus Cristo, deveria colocar suas mãos. O modo de Jesus Cristo é sempre o melhor. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, eles revelam profunda compaixão por esse enfermo. Então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre eles. Marcos, capítulo 7, versículo 32. Nós não podemos ajudar as pessoas se não sentimos compaixão por elas. O amor é a mola que nos move a socorrer os aflitos. O amor nos impulsiona a fazer o bem. Nós precisamos trazer os necessitados a Jesus Cristo. Nós não podemos curá-los, mas nosso Kyrios, Jesus Cristo, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para abrir-lhes os ouvidos e desimpedir-lhes a língua. Todo o relato mostra que Jesus Cristo não considerou o homem meramente concavo. Jesus Cristo o considerou como um indivíduo. O homem tinha uma necessidade especial e um problema especial. E com a mais terna consideração, Jesus Cristo o tratou de uma forma que respeitava seus sentimentos e de uma maneira que ele, Jesus, podia atender. Pense comigo. Em terceiro lugar, eles traziam o enfermo a Jesus Cristo e intercederam por ele. Precisamos trazer os aflitos, os enfermos, os pecadores aos pés do Kyrios, Jesus Cristo, e orar por eles para que sejam curados, salvos, libertos e transformados. Aquele homem era surdo e mudo. Seus ouvidos e boca haviam sido bloqueados. As portas para o próximo e para Deus estavam trancadas. Esse homem, além de ter muros de som que não o permitia ouvir as pessoas, não conseguia ser ouvido por elas. É nessa dramática realidade que ele foi levado a Jesus.
Cristos, ou Yeshua HaMashiach. Agora, você que está conectado, ouvindo, fique de olho no método de Jesus Cristos. Jesus tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Marcos, capítulo 7, versículo 33 a 35. Coloque a Bíblia em sua mente. Fique atento nas circunstâncias, nas 6 circunstâncias que aconteceram nesse milagre de Jesus. Primeira circunstância, Jesus Cristo chamou o surdo à parte, possivelmente para que o doente ficasse mais à vontade. Segunda circunstância, Jesus Cristo colocou os dedos nos ouvidos. Jesus Cristo cria pontes de contato com seus sentidos para despertar-lhe a fé. Terceira circunstância, Jesus Cristo pôs saliva em sua língua para indicar-lhe que algo deveria ser feito pela sua língua. Quarta circunstância, Jesus Cristo levantou os olhos para o céu, revelando que pela oração estava buscando a própria vontade do Pai para realizar esse milagre. Quinta circunstância, Jesus Cristo deu um grande suspiro, demonstrando que a condição desse homem estava tocando seu coração. As dores desse homem eram sentidas por Jesus Cristo. O suspiro é evidência de alguém que sofre. Sexta evidência, fique atento. Jesus Cristo pronunciou uma palavra de virtude, Efatá. Tanto os ouvidos quanto a língua ficaram desembaraçados. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Vou sintetizar o método de Jesus Cristo empregado nesse milagre em alguns significados. Em primeiro lugar, Jesus Cristo realiza esse milagre longe dos holofotes. Marcos 7,33. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos seus ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. A Bíblia diz, eu acredito, Jesus Cristo tira esse homem energicamente do palco, ao contrário de curandeiros modernos que puxam os doentes para o palco para exibirem-se com supostos milagres. Muitos hoje colocam faixas outdoor e anunciam com grande veemência os pretensos milagres que realizam. E Jesus Cristo muitas vezes não apenas fez milagre longe das luzes da ribalta,
mas pedia que esses milagres não fossem divulgados. Quando Jesus Cristo tirou esse homem do meio da multidão, estava revelando por ele profunda consideração. Jesus Cristo estava dizendo-lhe que não lidava com a massa, mas com o indivíduo. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Jesus Cristo cria uma ponte de contato com esse homem para despertar-lhe a fé. Marcos capítulo 7, versículo 33. Jesus Cristo podia apenas dar uma ordem e aquele homem ficaria curado. Ele, Jesus Cristo, poderia ter feito esse sinal no meio da multidão, mas Jesus Cristo o chama à parte e toca-lhe com as mãos e com a saliva. Esses gestos eram pontes de contato. Muitas vezes, Jesus Cristo usou símbolos para ajudar as pessoas na sua compreensão. Ele, Jesus Cristo, ordenou aos seus discípulos imporem as mãos sobre os enfermos e ungí-los com óleo. Ele, Jesus Cristo, pôs lodo no olho do cego de nascença e agora toca os ouvidos e coloca saliva na língua desse homem. Jesus Cristo toca esse homem para despertar-lhe a fé. O toque de Jesus Cristo é transformador. Ele, Jesus Cristo, tocou o leproso e ele foi curado. Ele, Jesus Cristo, tocou o cego de nascença e ele recebeu a visão. Ele, Jesus Cristo, tocou esse homem surdo-mudo e ele passou a falar e a ouvir perfeitamente. Hoje precisamos de um toque de Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo pronuncia uma palavra de poder. Marcos capítulo 7, versículo 34. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te, dianoigon. Eu fico pensando, antes de pronunciar uma palavra de cura, Jesus Cristo dá um profundo suspiro. Esse é o sentimento de compaixão. Ele, Jesus Cristo, se importa com o homem. Ele, Jesus Cristo, se importa com a nossa dor, com a minha dor, com a sua dor. Ele, Jesus Cristo, chorou no túmulo de Lázaro. Ele, Jesus Cristo, se compadeceu do leproso. Ele, Jesus Cristo, é movido de eterna compaixão por aqueles que sofrem, mas Jesus Cristo não tem apenas compaixão. Ele, Jesus Cristo, tem poder, dinamis. Ao proferir a palavra efatá, abre-te, os ouvidos abriram e a língua desembaraçou, e o homem passou a ouvir e a falar fluentemente. Fique de olho nos milagres do Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo. O homem não podia ouvir Jesus Cristo falar, mas a criação ouviu o Criador e o homem foi curado. Jesus Cristo tem poder para abrir. Ele, Jesus Cristo, abre a boca do ser humano. Ele, Jesus Cristo, abre os olhos. Ele, Jesus Cristo, abre os ouvidos.
Ele, Jesus Cristo, abre o ventre. Ele, Jesus Cristo, abre a prisão. Ele, Jesus Cristo, abre o coração, a fé. Ele, Jesus Cristo, abre as Escrituras para a porta missionária. Ele, Jesus Cristo, abre os céus e os sepulcros. A palavra efatá traz a ideia de ser aberto e ser libertado. Quero que se lembre disso. A ideia não é da parte específica da pessoa sendo aberta, mas da pessoa inteira ser aberta ou libertada. É a ordem que despedaçou os grilhões de Satanás, os grilhões que Satanás mantinha presa a sua vítima. Efatá abeti. Não é nenhum encantamento mágico. É apenas uma palavra na língua aramaica ou grega, a linguagem normal para Jesus Cristo. O evangelista Marcos traduziu a palavra mostrando que Jesus Cristo usou uma simples ordenança e não uma fórmula mágica para realizar a cura. Jesus Cristo é o mesmo. Ele, Jesus Cristo, ainda abre os ouvidos e desimpede a língua dos mudos. Em quarto lugar, Jesus Cristo cura o enfermo imediata e completamente. Marcos capítulo 7, versículo 35. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. A Bíblia diz, eu acredito. As curas operadas por Jesus Cristo não foram propaganda enganosa. As pessoas não continuavam a ter sintomas da doença depois de pronunciada a cura. O texto diz que logo o homem passou a ouvir e a falar desembaraçadamente. A cura de Jesus Cristo é imediata e completa. Hoje, muitos líderes religiosos sem escrúpulos e sem temor a Deus fazem propagandas de milagres que jamais existiram e garantem às pessoas que elas estão curadas quando não há nenhuma prova de que o milagre ocorreu. Diferentes de Jesus Cristo, buscam publicidade e gostam dos holofotes, pois estão mais interessados na exaltação de seus próprios nomes do que na glória de Teós. Em quinto lugar, Jesus Cristo proíbe a publicidade do milagre. Marcos capítulo 7, versículo 36. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. A Bíblia diz, eu acredito. Parece paradoxal que nessa mesma região Jesus Cristo disse para o gadareno ir para os seus e contar tudo quanto Quírios lhe havia feito. E agora Jesus Cristo ordena a esse homem para não falar nada a ninguém. A razão para esse fato se dá porque Jesus Cristo está terminando o seu ministério terreno e embocando a sua caminhada para Jerusalém, onde morrerá na cruz. E Jesus Cristo não queria que o dia da sua crucificação fosse antecipado, nem que as pessoas focassem sua atenção nos seus milagres em vez de na sua morte expiatória.
Jesus Cristo não veio ao mundo para ser o milagreiro, mas sim o Salvador da humanidade. E isso precisa ser enfatizado agora mais do que nunca. Jesus Cristo proíbe a multidão de propalar o milagre, porque a ideia deles do Messias estava ligada à cura. Eles estavam mais interessados nos milagres de Jesus Cristo do que na pessoa dele, enquanto Jesus Cristo queria que eles tivessem uma compreensão mais profunda da sua vida e obra. Quero que se lembre disso. Esse milagre lança luz sobre alguns aspectos importantes da vida. Em primeiro lugar, os tipos de surdez. O surdo é uma pessoa que não ouve, pessoa desligada da comunidade em que vive, que não participa das conversas e não dialoga. A surdez pode ser congênita, temporária, artificial e moral. Ouça, a surdez congênita. É congênita quando a pessoa nasce com a deficiência física. A surdez temporária é temporária como a das crianças que ainda não entendem os sons e a linguagem, mas logo mais estarão entrosadas com a comunidade. A surdez artificial. Essa é a surdez dos estrangeiros que não entendem a língua do país onde se encontram. A surdez moral. Essa é a surdez daqueles que não querem ouvir. De acordo com Jesus Cristo, essa é o pior tipo de surdez. A pessoa propositalmente resiste a ouvir. Seus ouvidos estão fechados ao que Deus diz e ao que o semelhante fala. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, os significados da surdez. Esse texto nos fala do poder do Kyrios Jesus Cristo para curar aqueles que são espiritualmente surdos. Vou destacar alguns aspectos da surdez. Surdo é o homem indiferente aos lamentos e sofrimentos dos pobres e doentes, dos necessitados e aflitos. O apóstolo São João afirma: o que vi a seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. No dia do juízo, Jesus Cristo sentenciará alguns à condenação eterna, dizendo-lhes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer. Mateus 25, 41. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Surdo é aquele que tem os ouvidos fechados e o coração fechado aos que lhe pedem ajuda. Esses são semelhantes àquela multidão que tentou abafar o grito do cego Bartimeu, que clamava pelo nome de Jesus Cristo. Surdo é o homem abastado que se isola nos seus palacetes, cercado de altas montanhas, de cães adestrados, de guardas armados, para que até lá não chegue a voz do pobre e necessitado. Jesus Cristo contou a parábola do rico e do Lázaro. Aquele vivia nababescamente, enquanto Lázaro jazia à sua porta mendigando. O rico estava preocupado apenas com as suas vestes, seus banquetes e suas convivas,
mas não abriu os ouvidos nem o coração para socorrer o necessitado à sua porta. Surdo é aquele que tem os ouvidos fechados aos conselhos e admoestações para o bem. São jovens que não escutam a orientação dos pais e, por isso, tomam decisões precipitadas, cometem erros irreparáveis e entram em problemas insanáveis. Quantos casamentos turbulentos e desastrados jamais teriam acontecido se os filhos ouvissem o conselho dos pais? Quantos acordos e alianças jamais teriam sido firmados se os conselhos fossem ouvidos? Surdos são os homens que não conversam com os filhos, não dialogam com a esposa, que não ouvem as reclamações e as necessidades da família e que apenas sabem dar ordens, fazer reclamações e impor obrigações. O divórcio tem sido definido como a morte do diálogo. Há pais que se divorciam dos filhos, fechando-lhes o canal de comunicação. Quero que se lembre disso. Surdos são os magistrados, os homens da lei que se deixam subornar, que pervertem a justiça, que corrompem o direito, que inocentam o culpado e condenam o inocente. Esses são insensíveis aos gritos de dor dos injustiçados, dos expoliados, dos marginalizados, dos escorraçados, dos famintos, dos sem teto, sem vez, sem voz e sem nenhuma esperança. Surdos são todos aqueles que têm os ouvidos fechados à palavra de Deus, a Bíblia. Surdos são aqueles que dizem não ao convite da salvação, que dizem não à vida abundante que Jesus Cristo oferece. Surdos são todos os que ouvirem a voz de Deus e fogem dele como Jonas e não dizem como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Surdos são todos aqueles que, ao serem exortados por Deus para abandonar os seus pecados, ficam ainda mais agarrados à iniquidade. Surdos são aqueles que, convidados a chegar e a beber dos rios de água viva, cavam cisternas rotas que não retêm as águas. Surdos são aqueles que, desafiados a buscarem uma vida cheia do Espírito Santo e se consagrarem a Deus, ausentam-se da igreja, enterram seus talentos e acovardam-na na luta. Em terceiro lugar, os tipos de surdez. Mudo é o homem que não fala e não diz com palavras o que pensa ou sente. Mudo é aquele que tem os lábios cerrados por doença, por medo, conveniência ou conivência. Em quarto lugar, o significado da mudez. Esse texto enfatiza que Jesus Cristo tem poder para curar aqueles que são espiritualmente mudos. Podemos ver vários aspectos dessa mudez. Mudos são os tipos amorfos, abúlicos, que não se decidem e não se firmam, que fazem do silêncio a estratégia da omissão para viver do comodismo,
da sua inércia e da sua indefinição. Mudos são aqueles que se omitem. A omissão da verdade, o disfarce da verdade é tão reprovável quanto a mentira. Jesus Cristo acolheu os publicanos e pecadores. A ele, Jesus Cristo, vieram os párias, os adúlteros, a escória da sociedade e foram transformados. Mas os medíocres e omissos fariseus foram anatematizados como hipócritas. De Saulo, perseguidor, o Kyrios, Jesus Cristo fez o grande apóstolo aos gentios, apóstolo São Paulo. Da samaritana pecadora pública, Jesus Cristo fez uma extraordinária missionária, mas o jovem rico cauteloso não foi transformado em seguidor de Jesus Cristo. Quero que pense nisso. Constantino fazendo concessões à igreja, concedendo-lhes privilégios políticos e grandes patrimônios em terra e dinheiro, fez mais mal ao cristianismo do que Nero matando os cristãos nos anfiteatros romanos. Na perseguição, a igreja consolidou-se e santificou-se. Mudos são os lábios que não oram e não se derramam perante a face do Altíssimo. Mudos são os mestres que não ensinam sabedoria, antes estadeiam e ostentam sua autossuficiência. Mudo é o pai que não fala aos filhos, mudo é o homem que se conforma com os valores relativos. Mudo é aquele que não ergue sua voz de protesto contra as injustiças que barbarizam tantas vidas. Mudo é aquele que se cala para não se comprometer e covardemente sacrifica a verdade em convivência com o erro. Mudos são aqueles que deixam de levar boas novas de salvação. Mudos são todos aqueles que se calam na pregação das boas novas. Mudos são todos aqueles que escondem a mensagem da salvação apenas para si mesmos. Mudos somos todos nós quando não levamos uma palavra de conforto e esperança aos enfermos nos hospitais, aos prisioneiros nos presídios, aos pobres e aflitos nas choupanas, aos ricos e abastados em suas mansões. Mudo é aquele que deixa de apontar o caminho ao errante. Mudo é aquele que deixa de apontar a porta da salvação ao perplexo e confuso pelas seitas. Mudo é aquele que não usa sua língua para glorificar a Deus. Quero que se lembre disso, aqui e agora. Mudo é aquele que não usa sua língua para louvar a Deus, o seu nome, para exaltar seus feitos. Mudo é aquele que não balsamiza com sua língua os feridos, os quebrados e os aflitos. O mundo é mais infeliz pela ausência do amor do que pela presença do ódio. O mundo é mais infeliz pela omissão dos justos do que pela malícia dos maus. O mundo é mais infeliz pela mudez dos cristãos do que pela loquacidade
dos incrédulos. Você ouviu e acreditou que os milagres de Jesus Cristo produzem profunda admiração nas pessoas. Onde o poder de Jesus Cristo se manifesta, os corações sensíveis se desabotoam em regozijo e admiração. As pessoas estavam maravilhadas e não puderam esconder esse glorioso espanto diante da magnificência do poder de Jesus Cristo. Vou agora compartilhar algumas classes de pessoas. Alguns homens não veem nada em Jesus Cristo para admirar. Os fariseus e escribas diziam que ele, Jesus Cristo, expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Eles diziam que ele, Jesus Cristo, era possesso, beberrão e blasfemo. Outros homens admiram as coisas que Jesus Cristo faz, mas não admiram quem Jesus é. Os conterrâneos de Jesus Cristo, o povo de Nazaré, ficava extasiado com suas palavras e obras, mas rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. Outros ainda admiram a Jesus Cristo, mas não o adoram. Possivelmente seja esse o caso do povo de Decápolis. Muitos corriam atrás de Jesus Cristo apenas por causa de seus milagres, buscavam apenas o pão que perece. Finalmente, alguns homens admiram Jesus Cristo, mas o adoram. Não basta apenas saber que Jesus Cristo é um grande mestre e um operador de sinais e maravilhas. É preciso prostrar-se aos pés de Jesus Cristo como Quírios dos Quírios e Rei dos Reis. Os magos o adoraram, os salvos o adoram, os anjos o adoram. Os milagres de Jesus Cristo revelam as obras de Deus. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Marcos capítulo 7, versículo 37. A Bíblia diz: eu acredito. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo registrado no Evangelho que escreveu Marcos. Quando Deus criou o universo, ele, Jesus Cristo, deu sua nota positiva de avaliação. Agora, os próprios homens estão cônscios de que as obras de Jesus Cristo são perfeitas. Jesus Cristo, o mesmo que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, continua fazendo todas as coisas esplendidamente bem, abrindo os ouvidos dos surdos e desimpedindo a língua dos mudos. Qual é a sensação ao ouvir tudo isso? Entendeu? Está preparado agora a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo? Está preparado para pedir a Deus, a Teós, perdão de seus pecados em nome de Jesus Cristo? No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é selada, sua vida é salva. Venha para Jesus Cristo. Ele é a única esperança para a sua alma. Venha para Jesus Cristo, só Ele salva. Venha para Jesus Cristo, Ele é a solução.